Olá, como você está? Bem-vindo, bem-vinda. Como você está? Como estão as pessoas com as quais você convive? Você sabe como estão as outras pessoas? Como estão as pessoas que me cercam? Meus filhos, meus vizinhos, meus amigos, algumas pessoas lá do grupo do trabalho, do supermercado, da academia, da rua, né? Como estão as pessoas? Tudo beleza? Tudo tranquilo ou não? Sabem que é muito rápido às vezes, né? Para dar uma confusão, para dar uma briga, para dar uma encrenca. E a gente às vezes também é muito esquentado nas coisas, né? Como é que é você? Você é tudo beleza, tudo calmo, tudo tranquilo ou não? Porque agora quando chega muito final do ano, né? Natal, Ano Novo, aí o pessoal se encontra para confraternização, para viagem, férias dos filhos, visitas de primos, de amigos, de coisas. E às vezes uma coisinha que é falada, alguém entende de um jeito, o outro entendeu do outro. Ah, não era bem isso que eu queria. E quando vê, se formou assim um vulcão, uma confusão. E aí tudo fica diferente, né? Tudo fica complicado. O convívio se torna difícil. Quando a gente olha para a caminhada das pessoas, a gente não consegue viver sozinho. A gente não consegue ser um ser isolado. Mas a gente precisa ter sabedoria no convívio com as pessoas. Porque é muito fácil a gente viver de uma forma com que aquilo que a gente fale, aquilo que a gente faça, crie confusão com as outras pessoas, né? Então, se eu perguntar de novo para você, como você está com as pessoas que te cercam? Ah, tudo beleza? Realmente tudo beleza ou não? Porque às vezes a gente ouve dizer, a pessoa tá tudo bem. Não, naquela rua eu não gosto de passar porque eu não gosto daquela pessoa. Ah, não, naquela confraternização eu não vou porque eu não gosto da nora, ou do tio, ou do parente, ou de amigo tal, né? Realmente lá, na essência, está tudo bem ou não? Então, é preciso na sua caminhada de vida reconciliação, perdão, recomeço, encontro, né? Ou dar uma nova chance? O que é preciso? Tem pessoas que, é muito triste dizer, né? Mas morreram brigadas com outras pessoas e não se falam. Ou vivem perturbadas por coisas que aconteceram. Então, é doído, né? Quando essas coisas acontecem, ou quando a gente vê coisas acontecerem assim. E a gente pode fazer a nossa parte para que algumas coisas sejam diferentes, para que isso não aconteça. E tem às vezes histórias tão simples, tão irrisórias, que as coisas poderiam ser diferentes se as pessoas fizessem um pouquinho de algo melhor, né? Todos os dias, eu e meu esposo, a gente faz uma meditação entre o anoitecer. A gente senta, lê o devocional, conversa sobre a temática e às vezes essas temáticas fazem nos navegar pela mente lá no início, no final da nossa vida, em coisas que aconteceram, em coisas que a gente quer viver. E essa semana a gente leu uma história muito interessante que falava de uma briga, de uma confusão. E eu quero compartilhar com vocês essa meditação, que diz assim, a qual eu vou ler. Uma igreja nos Estados Unidos, em 1800, se dividiu por causa de uma coxa de frango. E existem várias versões da história. Num almoço de confraternização na igreja, um deles disse que era dele, pois ele trouxe e sobrou. O outro respondeu que Deus não se importava e que a sobra teria que ficar no congelador da cozinha da igreja. E uma outra família também deu a sua opinião, dizendo que teríamos que levar essas coxas de frango que sobraram ao vizinho zelador. Depois de um tempo, cada um abriu a sua igreja. E as famílias que moram na mesma colônia não se falavam mais. E depois de 15 anos,
dessa história, perceberam o quão triste havia sido essa separação e houve então uma aproximação. As crianças dessas famílias sofreram, ouvindo histórias de cada um puxando para um lado e defendendo a sua versão da situação. A divisão das famílias por causa de uma coxa de frango. Essa história faz a gente pensar, né? Eu tenho certeza que cada um de vocês conhece alguém que está brigado com algum amigo, com alguma família, conhece algum desentendimento, alguma confusãozinha por algum lugar, a gente tem. E a gente lembra assim, nós somos semeadores de paz, a gente faz com que as pessoas se unam ou não? Tem uma palavra bíblica do Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 51, que diz assim: Vocês pensam que eu vim trazer paz ao mundo, pois eu afirmo a vocês que não vim trazer paz, mas divisão. Porque daqui em diante uma família de 5 pessoas ficará dividida, 3 contra 2 e 2 contra 3. Os pais vão ficar contra os filhos e os filhos contra os pais. As mães vão ficar contra as filhas e as filhas contra as mães. As sogras vão ficar contra as noras e as noras contra as sogras. Essa palavra, esse tema de hoje, nos convida a pensar um pouquinho sobre algumas coisas muito importantes, né? Nós somos seres relacionais, a gente está o tempo todo convivendo com outras pessoas. E como é fácil entrar em confusões, mais ainda nesse tempo virtual que vivemos, porque as pessoas dão comentários, as pessoas fazem opinião sobre tudo na tua vida quando você se expõe. E muitas vezes as pessoas entram na vida de outras pessoas dando o quê? Opiniões onde não se deve. E falam coisas sem pensar. Então queria a gente pudesse ter umas dicas, né? Era bom ter uma receita, assim como a gente vai no médico, ele nos dá a receita, né? Toma isso, toma aquilo, toma aquele outro. A palavra de Deus, ela também nos dá muitas receitas, muitas coisas, muitas dicas, né? Então, primeiro, assim, a gente que é de uma família, que é pai e mãe, uma primeira dica muito importante, a gente tem que cuidar para nunca falar mal de ninguém, né? A gente precisa ressaltar sempre os pontos positivos. Por exemplo, uma mãe que tem 3 filhos, aí para um filho ela fala do outro, pro outro e pro outro da outra. E aí o que acaba criando? Puxa, aquele mano falou isso de mim, aquele outro falou isso de mim. Então acaba criando um círculo de comentários que nem sempre são saudáveis, porque uma coisa é você ouvir alguma coisa da minha palavra, outra coisa é a gente ouvir de alguém que falou de nós e não sei o quê. Então, cuidar para não criar inimizade entre irmãos do mesmo pai, da mesma mãe. Hoje, que é enteado, enteada, né? O círculo muitas vezes aumentou ainda mais. Então, esse cuidado a gente precisa ter no que está falando da outra pessoa para outra pessoa. Uma outra coisa importante é que a gente precisa criar consciência que nem sempre as pessoas querem ouvir você falar, mesmo que você saiba. Então não fale. Você não precisa resolver a vida das outras pessoas. Às vezes pastores, psicólogos, médicos, né? Quando a gente convive muito o tempo todo com a outra pessoa, a gente às vezes vê um problema e fica triste, gostaria de ajudar, quer resolver e acaba querendo resolver pelo outro. Por exemplo, uma mãe que quer resolver o problema do filho, né, com a nora, e acaba lá fazendo algumas coisas resolvendo. Então, o problema e a situação é vivida por eles. Você não precisa resolver o problema por eles. Muitas vezes nós somos um pouco orgulhosos e vaidosos e o nosso mental já diz assim, ele tinha que fazer isso. Por que ele não faz assim?
mas por que ele não me escuta? Ele deveria ter feito assim. E a gente acaba se envolvendo o tempo todo na vida de outras pessoas. E isso, esse tipo de comportamento acaba nos incentivando por onde? Pelas redes sociais, né? Pela mídia, pelas novelas. O tempo todo a gente quer e vê a vida das outras pessoas e acaba sendo incluído ali, acaba querendo resolver e acaba criando uma certa ansiedade pela vida da outra pessoa. É quanta coisa que é envolvida, né? Então, um outro ponto muito importante que a gente poderia dizer, o terceiro, que é a paz. Eu estar em paz, né? Estar em paz com o próximo, comigo mesmo, com as pessoas que me cercam. Essa paz, ela precisa ser construída dia a dia na nossa rotina. Com o quê? Com as nossas escolhas, com aquilo que a gente está pensando, com aquilo que a gente fala, com as pessoas com as quais a gente convive, né? E cuidar para a gente não entrar em encrenca, problema, discórdia, observar mais, né? Escolher mais algumas coisas que a gente quer fazer e aquilo que a gente não quer fazer. 1.4, o apóstolo Paulo diz assim: façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Efésios capítulo 4, versículo 3. Então, fazer todo o possível nem sempre é fácil. Por quê? Porque a nossa natureza humana, ela gosta de indicar, ela gosta de ser vaidosa, orgulhosa, de dar opinião, de querer saber mais que os outros, né? Pode ter alguém brigando, todo mundo já está olhando lá para ver o que aconteceu, né? Então, aqui diz que façam todo o possível. Todo o possível. O que é? Isso é um esforço para viver em paz com os irmãos. Algo muito importante que a gente tem que cuidar com quem a gente vai se abrir quando tem algum problema, quando aconteceu alguma coisa. Porque muitas vezes as pessoas, elas nos instigam a brigar ainda mais ou a sermos impulsivos, né? Então nós somos instigados e provocados a tecer e expressar opinião, por exemplo, sobre tudo, sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas, e a busca por argumentos o tempo todo, querer resolver tudo, acaba fazendo com que a gente queira sempre ser os donos da verdade. E às vezes não é assim, às vezes a gente precisa de uma lupa, né, para se distanciar do problema e enxergar o problema o quê? Mais de longe, para ver aquela situação, o que está acontecendo lá mais de longe? Como é que eu posso agir? Como é que eu posso resolver? É como tu tá num fogo, tu fica com o teu olho bem perto do fogo, o que vai acontecer? Ele vai queimar teus olhos. Quando tu fica mais longe, tu vai olhar até onde que ele tá. Olha, ele tá ali, já chegou lá. E aí o que eu posso fazer para poder apagar esse fogo, né? Então, o que a gente pode pedir para que Deus nos ajude a sermos semeadores de paz, né? A criarmos vínculos saudáveis que nos ajudem a sermos pessoas o quê? Calmas, tranquilas, serenas, né? De fácil convívio e tudo mais. Eu quero convidar você para fazer uma oração comigo, né? Ela vai estar escrita aqui, você pode repetir essa oração. Então a gente pode fazer essa oração em conjunto. Afasta-me, Senhor, da necessidade de dizer algo em todas as oportunidades. Livra-me do forte impulso de querer ordenar os assuntos de outras pessoas. Ensina-me a ser reflexivo e disposto a ajudar. Ensina-me a bela sabedoria de simplesmente ouvir. Que, se for possível, ajuda-nos a mostrar o caminho da reconciliação, do perdão e do recomeço. Por Cristo Jesus. Amém. Uma abençoada semana, um bom dia, compartilhem o vídeo, fiquem em paz, né? Tenham boas relações e que Deus lhe abençoe. Amém.